uma proposta do projeto Oficinas da Alma, que é levar até vocês o máximo de informações sobre nossa realidade pessoal, sobre o autoconhecimento e algumas técnicas terapêuticas que já estão facilitando muito a vida daqueles que estão tomando conhecimento e fazendo uso delas. E eu digo daqueles que estão tomando conhecimento porque na medida em que eu tomo conhecimento da minha realidade e da causa, das possíveis causas geradoras dos problemas e do funcionamento das leis divinas, automaticamente eu passo a ter uma vida mais tranquila, mais leve, porque eu começo a olhar o mundo de uma forma muito diferente, com muito mais esperança, muito mais confiança e certeza no futuro. Quando eu falo de autoconhecimento, e vou falar dele antes de falar de técnicas, porque não tem razão de ser técnicas se você não souber uma razão muito boa para elas serem utilizadas. Então, nós, desde os tempos mais remotos, e eu não vou pegar muito distante, só até 5.000 anos atrás, o hinduísmo, nessa época, pregava, recomendava, orientava que o conhecimento liberava o karma. O karma é sempre a resultante das ações passadas, é uma consequência, karma é consequência, é resultado de uma ação qualquer. Então, se a ação for boa, o resultado é bom. Se a ação for má, o resultado é mau. Então, o hinduísmo, que tornou-se uma religião, porque ele era uma filosofia, um conhecimento trazido ao mundo por um espírito iluminado, uma pessoa iluminada, e como todos os demais conhecimentos, todas as demais informações sobre as leis divinas acabaram virando religião. Então, quando se diz que os devotos do hinduísmo, do budismo, do catolicismo, a devoção significa uma fé. Não, a devoção significa o acompanhamento, a busca, a caminhada por um roteiro traçado por alguém que tem luz, que tem entendimento, que tem conhecimentos, que sabe o que está dizendo e o que está fazendo. Então, a partir do momento que eu me devoto a alguém ou a alguma causa, eu estou dedicado a esta causa. Então, isso convencionou-se mais tarde chamar de religião. Às vezes pergunta qual é a sua fé. Ah, minha fé é católica. Fé não é catolicismo, isso é crença. A fé é a confiança que eu posso ter nos orientadores espirituais do catolicismo. Então, eu acredito, passo a acreditar naquilo que o catolicismo fala, o que o budismo fala, o que o hinduísmo fala, mas não necessariamente eu tenho uma fé, eu tenho a confiança absoluta. Eu sempre digo que a minha fé absoluta é em Jesus, a confiança absoluta. Com isso eu não espero que ele venha resolver todos os meus problemas. Não espero que ele me livre das minhas imprudências, das consequências das minhas imprudências, ou mesmo dos resgates que a lei divina já determinou em virtude dos meus erros de passado. Então, a minha fé e a confiança é que eu terei sempre o amparo dele, no mínimo aliviando as minhas dificuldades, no sentido de me dar força para resolvê-las ou para suportá-las. Não é que ele vai retirar. A lei divina não pode ser injusta a ponto, ou como se faz na justiça terrena. A justiça divina é incorruptível. Então, a justiça divina não descondena ninguém. Quando a gente diz que Deus perdoa, para começar, Deus não condenou ninguém. Então, se ele não condenou, não pode descondenar. Mas a lei divina determina que se assuma as consequências e a responsabilidade pelo que você fez. Isto não é uma condenação, é uma lei, é o cumprimento de uma lei. E a justiça divina não vai retirar as consequências disso só porque ele simpatizou com você, porque ele vai com a sua cara, ou porque você acendeu meia dúzia de vela para um determinado santo, ou rezou ajoelhado. Não. Ela vai te fortalecer para você superar isso, para você vencer isso e você resgatar isso. Então, a lei divina é diferente. Então, o hinduísmo
recomendava que o conhecimento liberava o karma, ou seja, na medida que eu tenho conhecimento das leis divinas, eu passo a olhar os meus resgates de karmas, ou seja, a passar pelas consequências, já não vou usar a palavra sofrer as consequências dos karmas, mas fazer a travessia pelos karmas de uma forma mais tranquila, porque eu estou confiante que isto faz parte do resgate dos meus erros. Então, são as consequências dos meus erros e que é responsabilidade minha passar por isto. E como eu já tenho a compreensão, então eu vou passar por essas provas de uma forma mais aliviada. Da mesma forma que numa terapia, isso é terapêutica evolutiva, é terapêutica cósmica. Da mesma forma que quando você toma um remédio para se livrar da dor ou de uma doença, é porque você já está com a doença instalada, você não se livrou de karma nenhum. Você vai tomar providências para você aliviar as dores e os sofrimentos e, se possível, encurtar o tempo de resgate desse karma. Então, se você cometeu uma imprudência qualquer, se acidentou por imprudência, se quebrou todo, vai ter remédios, vai ter medicamentos para você evitar as dores, mas não as consequências daquilo. Você vai sofrer as consequências, vai precisar de um tempo para se recuperar, caso se recupere, né? Ou nem vai se recuperar por consequência das tuas atitudes, mas vai morrer ou passar por aquele transe de uma forma mais amena, mais tranquila, menos sofrida, né? Então, da mesma forma que quando eu tenho consciência de uma prova, tenho consciência de um resgate cósmico, eu passo por esse resgate muito mais tranquilo, muito mais confiante no amparo divino, sem me desesperar, porque é comum você ver as pessoas que rezam muito, dizem que têm muita fé, mas na hora que surge um problema na vida, uma tragédia, uma decepção, eles abandonam toda a fé, dizendo que não acreditam mais em Deus, porque Deus não fez o que ele queria, porque Deus não podia ter feito isso com ele, porque papapá. Então, essas coisas, esses entendimentos equivocados que levam as pessoas à revolta e a maiores sofrimentos. Então, aquele que tem fé, que tem confiança no amparo da divindade, passa pelo trânsito de forma mais tranquila, mais confiante, sabendo que se a justiça divina promoveu uma aprovação na vida dele, é porque aquilo era necessário e importante e justo. Não é nenhum castigo, não é nenhum abandono, não é nenhuma prova indevida, simplesmente porque a divindade cismou com a pessoa e vai passar por aquele transe. Por outro lado, a lei divina, para ser justa e as pessoas, para se ajustarem com as leis divinas, elas precisam cumprir as suas provas, porque caso contrário, você vai chegar aos tribunais divinos, dizendo que você é um privilegiado, que você foi bonzinho, anularam a sua prova, te descondenaram, e você vai se sentir o último das criaturas, porque a grande maioria, e principalmente aqueles mais simples que mais confiam na lei divina, aqueles passaram corajosamente pelas suas provações, assumiram, resgataram suas culpas, suas responsabilidades, e o privilegiadinho, aquele que quer bancar o esperto, então escapa de tudo isso. Como é que ele se sente diante dos outros? Vai se sentir depois um nada, um incompetente, um incapaz. Então, por isso a lei divina nos fortalece, inclusive nos orientando a prece como uma forma de fortalecimento, orientando os bons pensamentos, a atitude positiva e a confiança no amparo superior. E era isto que o hinduísmo recomendava quando dizia que o conhecimento libera o karma. Aí nós viemos na filosofia budista, que foi 3.600 anos, há 3.600 anos atrás, o hinduísmo foi há 5.000 anos, então há 3.600 anos atrás,
o budismo recomendava o cultivo das virtudes, a observância das leis divinas e o desapego dos vícios, dos maus hábitos, o cultivo das virtudes, eliminando as más tendências. Mais tarde ainda, né, há 600 anos antes de Jesus, nós tivemos então, há 2.600 anos, nós tivemos a filosofia grega, que trazia como chave conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os deuses que a filosofia grega recomendava conhecer eram os deuses que nos dominam, que nos administram, que nos influenciam e que nós podemos traduzir hoje como as personalidades do passado, ou as cargas negativas que foram adquiridas pelas personalidades de passado, os comprometimentos, as culpas, os resgates, dolorosos ou não, que são resultante das ações dessas encarnações passadas, quando agimos nessas existências com imprudência, com violência, com ódio, com inconformismo, quando nos carregamos de responsabilidades ou irresponsabilidade e trazemos isso para hoje. Então a filosofia grega recomendava o autoconhecimento como uma forma de você aprender a se reeducar, se redirecionar e amenizar os efeitos dessas ações. Chegando a Jesus com o conhecereis a verdade vos libertará, com o perdoa 70 vezes, 7 vezes, com o façais aos outros o que quereis que vos façam, com o amor cobre a multidão dos pecados. Então está a nos dizer que nós podemos ser os condutores das nossas vidas, aliviando e até eliminando a grande maioria dos sofrimentos, das dores e dos problemas que nos afetam, desde que nós sigamos as leis divinas, que nós adotemos condutas mais compatíveis. Bom, até aqui nós temos então uma proposta de vida para não mais construir sofrimentos, que vem de longe. Como essa proposta não foi observada, nós acabamos por construir as dores, os sofrimentos e todos os problemas que nós temos. Como é que nós fazemos então para tratar isso que já está instalado em nós e que vai brotar e que pode brotar a qualquer momento? Aí é que entram então as terapias como um dom divino, uma doação divina para o alívio da caminhada humana, para o alívio das dores e sofrimentos das pessoas, para a cura dos distúrbios, das desarmonias, das patologias de toda a ordem, dos desequilíbrios físicos ou mentais ou comportamentais, enfim, para tudo aquilo que afeta negativamente a qualidade de vida do ser humano. Evidentemente que, se nós basearmos esta nossa caminhada atual naquilo que eu disse antes, para evitar construir, nós já vamos ter uma caminhada muito aliviada, porque grande parte ainda dos problemas que nós temos hoje são construídos nesta existência mesmo, né? Pelos nossos maus hábitos, pelas nossas más tendências, pelos nossos desregramentos, que nós praticamos às vezes prazerosamente, e depois curtimos amargamente quando surge a doença proveniente daquela má conduta, né? Então as terapias, e nós defendemos aquilo que nós acreditamos de melhor, de mais leve, que pode ser aplicado com o menor sofrimento possível, que é a captação psíquica, a terapia de vida passada e a apometria. E não porque eu faço esse tipo de trabalho, mas eu entendo hoje que a captação psíquica, que não está afeta a uma filosofia que é considerada religiosa, como a doutrina espírita, né, que a apometria tem que ser feita dentro de casas ou grupos espíritas, espiritualistas. Mas pessoas de outras religiões nem sempre gostam ou se sujeitam a ir a uma casa espírita ou espiritualista para um tratamento desse. Então ele pode escolher um tratamento da mesma natureza e, no meu modo de ver,
com a possibilidade de se aprofundar mais, porque na casa espírita, normalmente, como é um trabalho fraterno, é uma doação de conhecimentos, de auxílio ao semelhante, é um pronto-socorro, se faz de forma gratuita e as pessoas têm que se sujeitar ao tempo e às disponibilidades dos trabalhadores dessa casa ou do programa do trabalho da casa espírita ou espiritualista. Já na captação psíquica e na TVP, que são terapêuticas profissionais, então o paciente, o interessado, consegue marcar seu horário, ou escolher o horário que deseja, o dia que deseja, e fazer o seu tratamento de uma forma mais diferenciada, digamos assim. Então, ele pode ter a sua exclusividade, não vai estar junto com outras pessoas, pode ter o seu horário marcado de forma mais exclusiva, né, da sua preferência e tudo mais. E são todas elas terapias que alcançam as possibilidades ou os fenômenos do espírito e do psiquismo. Porque falar de fenômenos do espírito, fenômenos do psiquismo, nós estamos falando da mesma coisa, porque todos nós somos espíritos usando um corpo físico, espíritos encarnados, espíritos em experiência encarnatória pisando no planeta Terra, no momento, né? Porque poderíamos estar em outro. E o psiquismo é um atributo desse espírito, né? Digamos, a parte que interage com os vários meios, porque não é só com o meio físico aqui, interage com os outros espíritos, interage com os vários planos de vida, as várias dimensões de vida. Com o psiquismo é a mesma coisa, também interage, embora nós, no plano da consciência, estejamos mais focados na interação com relação ao nosso trabalho, aos nossos propósitos de vida, aos nossos familiares, nossos amigos, ao meio social e profissional onde nós vivemos, enfim, as escolhas para a manutenção da vida terrena e os objetivos da vida terrena. Então a consciência está mais focada nisso. Já o nosso psiquismo, que está além da consciência, pode também estar focado nisso e muitas vezes está focado aspectos, algumas partes desse psiquismo estão focados na nossa consciência, nos perturbando ou nos auxiliando. Quando nos auxiliam, nós não percebemos, só achamos que temos boas ideias, que temos facilidade para isso ou por aquilo, e não estamos nos dando conta que essas boas ideias e essas facilidades foram construídas em outras existências. Ou então temos as famosas interferências, as patologias, os distúrbios, os desequilíbrios, a tendências às más condutas, a conceitos equivocados ou preconceitos, que são os defeitos e os apegos das personalidades vividas em outro tempo e que nos influenciam no agora. Então, na medida em que nós aprendemos a tirar proveito do aspecto positivo, a estimular o aspecto positivo e a controlar, se possível, dominar e redirecionar os aspectos negativos, então nós temos uma terapêutica e uma condução inteligente e sábia, que é denominada autoconhecimento, autocura, autodirecionamento, ou tomar conta de si mesmo. Então, enfim, nós temos todo um contexto disponível em nossas mãos, que muitas vezes dizemos que já somos arquitetos ou construtores do nosso próprio destino. Evidentemente que o destino é uma maneira de dizer, porque na realidade a lei divina tem um destino para todos nós, que é o destino à felicidade. O tempo que nós vamos demorar para atingir esse destino não interessa, porque depende de cada um de nós, do nosso passo, das nossas escolhas, de como nós conduzimos a vida. Para a encarnação terrena, para o estágio aqui na Terra, nós temos uma trajetória programada, um delineamento programado. Ou seja, temos, quando nascemos, trazemos
um tempo de vida pré-determinado, aproximadamente. Trazemos algumas possibilidades para serem utilizadas para aumentar esse tempo de vida ou então, ao mesmo tempo, trazemos também outras possibilidades que podem nos levar a diminuir muito o nosso tempo de vida. Por exemplo, se nós trazemos a prudência, o bom senso, a inteligência mais cuidada, mais cultivada, e uma inteligência mais atenta, uma consciência mais atenta na condução da nossa vida, invariavelmente nós vivemos mais tempo com mais saúde, com mais sucesso, com mais prosperidade, com mais harmonia. Se nós trazemos como ferramentas de trabalho a imprudência, a estultice, o orgulho, a arrogância, a brutalidade, a estupidez, o cultivo dos vícios, então automaticamente nós estamos programando ou distorcendo a nossa programação de vida e provavelmente teremos a nossa existência, em muitos casos, diminuídas às vezes, ou 3/4, vamos dizer assim, da existência fica mais adequada. Porque uma existência de 80 anos nós podemos viver 20, porque se trazemos a imprudência, o descuido, a tendência aos vícios, eu posso cometer posso me encharcar de um vício qualquer e arranjar um acidente e acabar com a minha vida. Então, eu tive 3/4 da minha existência eliminados por minha responsabilidade, por minha culpa. Então, as terapias vieram para se trabalhar as más tendências, os automatismos, trabalhar os conceitos equivocados, os preconceitos, os hábitos, trabalhar os traumas que nós trazemos, os medos, as culpas, trabalhar os pactos que nós fizemos em vidas passadas, porque muitas vezes fizemos pactos com as forças inferiores, ou fizemos pacto com a divindade, mas que nos atrasam a vida, como por exemplo é o pacto dos votos de castidade, é o pacto da votos de pobreza, que você faz com a divindade. E como dentro do catolicismo você tem a ideia que a vida é uma só, a existência é uma só, então você continua encarnado, depois não importa se é outra encarnação, mas aquele programa está instalado no teu psiquismo, que você, enquanto estiver na encarnação, você deverá ser pobre, deve abrir mão de tudo, não tem direito a nada, porque você cortou. Inclusive se diz que o hábito preto, ou a batina preta, significa a morte de tudo aquilo que é interesse mundano. Então muitas vezes você está na outra encarnação, mas espiritualmente você está vestido com a batina preta ainda, declarando a morte de tudo aquilo que é mundano. Aí você quer fazer progresso na vida, você quer se dar bem, não vai se dar bem não, você fez um voto de pobreza, um pacto com a divindade, precisa ser rompido esse pacto. Outras vezes você se comportou muito mal na existência passada, e até mesmo por causa da crença que você tinha de que a vida a existência era uma só, que morria, acabava tudo, e como não morreu, você acha que aquilo também não acabou, e você traz para a existência atual uma mensagem muito negativa, uma vibração negativa que leva as pessoas a não acreditarem em você, né? Você não passa nenhuma credibilidade, nenhuma confiança, nem nada. Então, isto pode ser trabalhado com essas técnicas que acessam as profundezas do psiquismo, que acessam as personalidades vividas em outro tempo, que desfazem esses programas negativos e que nos trazem a possibilidade de, sob o nosso controle, a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa decisão, construir uma vida muito melhor, muito mais saudável, tranquila e feliz. Então, deixo para vocês a minha mensagem de otimismo, de incentivo com relação a esses aprendizados,
porque nós estamos fazendo uma coisa muito perigosa na nossa vida atual. Nós estamos transferindo a responsabilidade dos cuidados da nossa vida para as farmácias, para as escolas que estão cada dia com mais problemas, com mais distorções, com mais ideologias que levam ao desequilíbrio, à desarmonia. E eu observo, por exemplo, na nossa cidade tem muito mais farmácias que padaria. Pão é alimento de todo dia e a farmácia. Muito mais farmácias do que padarias, muito mais farmácias que restaurantes, muito mais farmácias que supermercado. Então nós estamos substituindo a nossa alimentação que deveria ser saudável, a nossa condução de vida que deveria não necessitar tanto de medicamento, estamos substituindo por medicamentos. E pior ainda, que a indústria farmacêutica se associa com a Organização Mundial de Saúde, que fica decretando o que devemos ou não devemos fazer. Né? Em pouco tempo, talvez nós tenhamos, na hora da refeição, em vez de dar um alimento à mesa, vão ter comprimidos, litros de comprimidos, medicamentos, porque tudo se encaminha para isso. Então nós precisamos repensar essa caminhada, repensar as nossas vidas e começar a valorizar terapias que prescindam, não sei se o termo está correto, que prescindam de medicamentos, que não dependam de medicamentos, que nós possamos, com pensamentos positivos, atitudes positivas e condutas positivas, construir uma saúde muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor, que as nossas esperanças não sejam abaladas porque uma doença não tem, foi declarado pela ciência que ela não tem cura, porque ela é ameaçadora. E muitas vezes nós vamos tomar remédio e fazer tantas cirurgias que pioram e muito a nossa situação, porque tem uma coisa que é trágica que ninguém se dá conta. Se você fizer um tratamento com a terapia complementar e por acaso você desencarnar, todo mundo diz que você não foi no médico, caem sobre você acusando de você não ter feito o tratamento correto. Agora você vai no médico, no tratamento convencional, faz um tratamento e morre, ninguém fala nada, está tudo certo. Agora se fosse com tratamento espiritual ou complementar, aí não pode. Então nós precisamos repensar a nossa caminhada e começar a escolher, no mínimo, dividir a nossa escolha terapêutica com uma parte, evidentemente, que nós vamos depender do tratamento convencional, da alopatia, e uma outra parte que nós possamos buscar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida nas terapêuticas alternativas e no autoconhecimento, a compatibilização das nossas vidas com as leis divinas.